Bem-vindos ao nosso curso de Programação em C. Hoje vamos fazer a lista 4 de exercícios. Exercício 1. Cria uma matriz 3x3 do tipo int. O preenchimento dessa matriz será feito em uma função para poder inserir os dados da matriz e outra função para imprimir a matriz. Eu vou criar uma matriz 3x3. Vou chamar aqui a minha função preencher. Eu usei aqui o protótipo da função preencher também de imprimir. E vou passar os dados da matriz. Então vou passar aqui matriz 3x3. Poderia fazer de outra forma, indicando aqui os valores do tamanho passando as linhas e colunas da matriz, mas a gente pode fazer de forma direta. Na função preencher, crio uma outra matriz chamada mat, também 3x3, a gente pode fazer isso direto, ou você pode usar um ponteiro asterisco mat só com um dos tamanhos. Tá? E aqui nesse caso, aqui, se você optar dessa forma, você vai ter que usar a aritmética de ponteiros, mas como é um exercício mais simples, a gente vai fazer dessa forma direta. Vou pedir para o usuário digitar os 9 números da matriz, vou gravar em cada posição. Depois de gravar, ele vem aqui para a função imprimir a matriz 3x3. Também na função imprimir aqui eu crio uma outra matriz chamada matrix 3x3 e vou imprimir cada número da matriz. Então, vou dar um F11. Vamos digitar aqui alguns números. Aqui digitei os 9 números da matriz e depois a gente imprime. Então aqui 1, 2, 4, 5, 7, 1, 4, 9, 8 usando funções para fazer tanto preenchimento e a impressão. Exercício 2. Faça um programa onde o usuário irá responder uma questão com as alternativas de A até E. Informe na tela se o usuário acertou ou errou a questão. Use o switch case como comando getChar da biblioteca Cone.ph. Ok, eu vou elaborar uma questão, vou dar 5 respostas e o usuário vai escolher a alternativa e da alternativa a gente vai informar se está certo ou errado. Usei o nosso comando set locale da biblioteca locale.h para não ter nenhum problema de acentuação. Criei a variável escolha, onde a gente vai gravar a escolha do usuário, né, do tipo char. E aqui a questão. Então, dessa sequência de números, qual é a soma dos dois próximos números? Então, aqui, verificando a sequência aqui, ele aumenta em 2, de 14 para 17 em 3, 17 para 21 em 4, e vai aumentando em cada dois números, aumenta 1. Então aqui de 32 para 39 é 7. Então de 39, se aqui é 7, vai aumentar 8. 37 mais 8, 47. E 47 mais 9, 56. Então 47 mais 56, a resposta é 103. Coloquei aqui as alternativas, né? Soma dos dois próximos números, A, B, C, D e E. E vai ser a resposta C, a resposta certa. E vou gravar na minha variável escolha, tá? Usando o comando getChar. Faço o switch case, a alternativa C é a correta, as outras vai dar a mensagem alternativa errada. Fazendo aqui a alternativa C a alternativa correta, tirou 10. Na sequência seria 47 e 56 como informei. Vamos executar o programa. Então aqui eu tenho as 5 alternativas, eu vou colocar a resposta errada, A. Agora vamos colocar C. A alternativa correta tirou 10. E se o usuário colocar alguma outra letra ou outro número, entra no nosso default do switch case. Então vamos colocar aqui H. Opção inválida, fecha o programa. Escreva um programa que declare um inteiro, um real e um char e ponteiros para inteiro, real e char. Associe as variáveis aos ponteiros, use o E comercial. Modifica os valores de cada variável usando os ponteiros. Imprima os valores das variáveis antes e após a modificação. Então, assim, o enunciado parece ser meio confuso, mas vamos pegando cada parte. Então, aqui o que ele pede? Declare um inteiro, um real e um char. Então, vou criar aqui 3 variáveis chamadas A, B e C. A variável vai ser do tipo int, eu já estou dando um valor para ela. A variável B do tipo float, também dando um valor de 5.7. E o char, a variável C,
dando o F maiúsculo como caractere. Então ele pede para criar os três, dar valores para as três variáveis e fazer a impressão. Então aqui o começo, imprimir aqui os três valores iniciais. O que ele pede? Que a gente crie três ponteiros relacionados a cada uma dessas variáveis e faça a modificação do valor. Então aqui eu creio três ponteiros, o x, o y e o z, um do tipo int, o de float e o do tipo char, e para cada um correspondente eu usei esse comando. Então o ponteiro x vai receber o endereço de A, o ponteiro y recebe o endereço de B, e o ponteiro z recebe o endereço de C. E agora a gente precisa modificar os valores de cada variável. Então, quando a gente vai modificar algum valor, a gente usa dessa forma, asterisco, o ponteiro e o valor que a gente precisa. Então, do ponteiro x, estou colocando 14, então de 1 vai para 14. Do y, de 5, 7 vai para 31.9. E o z de f maiúsculo para q maiúsculo. E faço a impressão. Então, executando o programa. Então aqui ele imprimiu primeiro os valores iniciais e depois os valores finais usando os ponteiros. Exercício 4. Crie um programa que contém uma matriz de float contendo duas linhas e duas colunas. Imprima o endereço de cada posição dessa matriz. Então a gente criou aqui uma matriz float 2×2, duas variáveis i e j para a gente fazer o nosso for. E vamos pedir para o usuário digitar os 4 números da matriz. Depois que o usuário digitar, a gente vai imprimir esses valores da matriz junto com os endereços. Então, para a gente imprimir endereço, a gente vai usar a porcentagem P. Tá? Então, aqui ele vai ser referenciado o porcentagem F para o valor float e porcentagem P relacionado ao endereço de cada número na matriz. Vamos lá, vamos digitar aqui os três valores, 2.1, 9.8, 7.7 e 0.3. Fiz a impressão da matriz, então com os 4 valores e os 4 respectivos endereços. Exercício 5. Faça um programa que leia 3 valores inteiros e chame uma função que receba esses 3 valores e retorna eles ordenados, ou seja, o menor valor na primeira variável, o segundo menor na variável do meio e o terceiro e o maior valor na última variável. A função deve retornar o valor 1 se os 3 valores forem iguais e 0 se existirem valores diferentes. Exibir os valores ordenados na tela. Eu criei uma função chamada ordena, para a gente ordenar os 3 números. E dessa função ordena, ele pede se os 3 números são iguais ou não. Ele retornar o valor 1 ou o valor 0. Nesse exercício a gente pode criar 3 variáveis do tipo int ou um vetor. Eu preferi o vetor, senão o código vai ficar muito grande para fazer 3 variáveis do tipo inteiro. Fiz aqui um vetor chamado vet, de tamanho 3, uma variável i para a gente fazer o for, e um verifica para a gente ter o retorno da função ordena, que vai ser 0, 1. Peço aqui para o usuário digitar os 3 valores. Vou gravar aqui então no meu vetor vet em cada posição 0, 1 ou 2. E vou chamar a função ordena vet de tamanho 3. O retorno dessa função vai ser gravado na variável verifica. Então a gente volta, vamos para a função ordena. Então ordena, eu criei um vetor chamado arr, né, um array de tamanho 3. E o valor que eu passei, que é 3, eu gravei na variável n. Criei uma variável chamada temp, que vai ser o valor temporário para a gente fazer a ordenação. E duas variáveis ij para fazer o for. Esse método que a gente vai usar é o método bolha para ordenar. Então, caso vocês fiquem em dúvida de como fazer ou uma explicação melhor de como funciona o método bolha, você pode copiar essa parte do código aqui ou todo o código, joga no chat GPT e peça uma explicação sobre o método bolha. Vai dar bem tranquilo ali para entender.
Mas o que a gente vai fazer? A gente faz os dois for, o i é o normal, tá? I igual a 0, i menor que n, que é o valor que eu estou recebendo do tamanho do vetor, e o incremento. O j, a gente vai colocar aqui, ele começa em 0, e aqui a gente vai fazer j menor que n, menos 1, menos i. A gente tem que colocar dessa forma, tá? Fazer o método bolha, e vai ser feito um incremento de 1. E faço if. Se que vai iniciar em 0 for maior que está na próxima posição, ele vai gravar na minha variável temporária o valor que está em j agora, que é a posição 0, e eu vou fazer a troca dos dois valores. Tá? Então, o meu j, minha posição 0, vai receber o valor do 1, e o valor do 1, da posição 1, recebe o valor temporário, que vai ser o valor que está na posição 0. Tá? Então, ele vai fazer essa troca. Feito toda a verificação, a ordenação, ele cai aqui no if. Se os três números forem iguais, então o número da posição 0 for igual a 1 e o número da posição 0 for igual a 2, ele vai retornar 1 na minha função, para a minha variável verifica. Se não, ele retorna 0, que os números não são iguais, ou tem pelo menos um número diferente. Então o meu verifica que recebe ali o retorno 0 ou 1, faço a impressão dos números ordenados, né, de cada índice, e se o verifica, se a minha variável verifica for igual a 1, os números são iguais. Se não, os números são diferentes e finalizo. Então, executando o programa, digito o primeiro número. Vamos digitar os três números iguais. 5, números ordenados 5, 5, 5, os números são iguais. Então, vamos colocar aqui 8, 4 e 0. Então, ele faz a ordenação 0, 4, 8, na sequência do menor para o maior, e os números são diferentes. Exercício 6. Considere a seguinte declaração. Int A, asterisco B, asterisco, asterisco C, asterisco, 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 asterisco D. Escreva um programa que leia a variável, no caso a variável A, e calcule e exiba o dobro, o triplo e o quádruplo desse valor utilizando apenas os ponteiros B, C e D. O ponteiro B deve ser utilizado para calcular o dobro, o C o triplo e o D o quádruplo. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o usuário digitar um valor e vai gravar na variável A, um número inteiro. A gente cria três ponteiros. O primeiro vai estar relacionado a um endereço de A. O segundo, que é o C, vai estar referente a um endereço de B. E o endereço de B é referente a A. O terceiro é o ponteiro D, que tem um endereço C, e o endereço C tem com B e o B tem com A. Então a gente tem que fazer dessa forma aqui, ponteiro para ponteiro. Tá? Então o primeiro que está ligado à variável vai ter um asterisco. O ponteiro C que está ligado a um endereço de B vai ter dois asteriscos. E o ponteiro D que está ligado à variável C, ao endereço C, tem três asteriscos. A gente não vai mudar o valor de A. Então o valor de A vai ficar o mesmo. Então dessa forma, asterisco B vezes 2, a gente vai usar o valor que está sendo apontado para o endereço de A. Então a gente vai usar o valor que o usuário digitar vezes 2. O ponteiro C é a mesma coisa. A gente vai usar 2 asteriscos vezes 3. E o ponteiro D, 3 asteriscos vezes 4. Então vou colocar um valor 5. O dobro de A é igual a 2, o triplo é 15 e o quádruplo é 20. Então, ele não está alterando o A. O A vai ficar igual. Se a gente quiser colocar um print A, vai ficar a mesma coisa. Se a gente fosse alterar o valor de A, a gente poderia colocar aqui separado asterisco B igual A vezes 2. Aí o A ficaria 8. Tá? Mas a gente não quer, o enunciado não pede isso. Exercício 7.
calcular o fatorial de um número inteiro usando função recursiva. Criou uma função fatorial, tá, do tipo int, que a gente usou o protótipo da função para colocar ali embaixo. Então, assim, a gente vai pedir para o usuário digitar um número para que a gente faça o fatorial, grava na variável num, usa a variável fetch para receber o retorno da função, então fatorial, e encaminha aqui a variável num, e depois imprime. Na minha função fatorial, eu crio uma variável do tipo inteira n para receber o valor de num. Se o n for igual a 0 ou n for igual a 1, se o usuário digitar 0 ou 1, o fatorial vai ser 1. Então aqui vai ser, o fatorial vai receber aqui o valor 1, imprimo, o fatorial de 0 a 1 é 1. Se não, ele vai fazer a recursividade. Então o que vai acontecer? Vamos dizer que o usuário digitou 3. Então vai ser 3 vezes. Ele vai calcular agora o fatorial de 3 menos 1, que é 2. Aí ele vai criar um... Então eu já tenho um valor 3. Ele vai fazer a somatória. Agora ele vai fazer 2 vezes fatorial de 2 menos 1, que é 1. Então ele já tem o 3 vezes 2. E quando ele cair nessa condição, chegar na terceira recursividade, ele vai dar 1. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar 3 vezes 2 vezes 1. Onde que ele vai gravar isso? Ele vai gravar numa pilha, dentro da memória, ele vai gravar esses valores e vai fazer a multiplicação. Novamente, quem quiser usar o ChatGPT, joga esse código lá, que vai ter o passo a passo de como é feita a recursividade. Ele é bem explicado pelo ChatGPT ou por outra IA que vocês conhecem. Executando o programa, digita um número, vamos digitar 5. O fatorial de 5 é 120. Vou fazer mais um teste para 0. O fatorial de 0 é 1. Exercício 8. Gere uma matriz 4x4 com números aleatórios. Conte e escreva quantos valores maiores que 10 ela possui. Então, para criar números aleatórios, a gente precisa da biblioteca time.h e fazer aqui no começo o comando srand time null. Crio minha matriz 4x4 e vou fazer aqui duas variáveis i e j para fazer o nosso for e o nosso contador para verificar se o número é maior que 10 e ele vai somando. Então aqui meu contador começa em 0. Faço o nosso for. Na posição 0 ele vai criar um número de 1 até 30. Aqui eu coloquei um limitador de 30, mas você pode mudar aqui para 20, 100, 1000, aí vai do que você precisa para o programa. Eu coloquei 30 para que gere não tantos números maiores que 10. Tá? Se a gente colocar 1000, provavelmente quase todos os números vai ser maior que 10. Faço a verificação. Se o número gerado aqui pelo meu range, se o número aleatório gerado for maior que 10, meu computador já faz aqui a verificação. E depois eu vou imprimir a matriz e imprimo a quantidade de números maiores que 10. Então lá, executando o programa, ele diz aqui que os números maiores que 10 é 7, então 19, 30, 25, 3, 4, 5, 6, 7. Deu certo. Fazendo mais um teste. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 números maiores que 10. Exercício 9. Cria uma função que calcula o comprimento de uma string e que possui a seguinte assinatura. Então, eu vou criar uma função para calcular o tamanho nesse formato. Void tamanho, char o ponteiro para receber o valor da minha string e uma variável do tipo int, um ponteiro do tipo int chamado strSize. Criei o protótipo da função aqui para chamar minha função tamanho. E o set locale para não ter problema de acentuação, né? Então eu uso a biblioteca locale.h. E como eu vou fazer uma contagem de número de caracteres, eu tenho que também usar o string.h.
crio uma string chamada texto, tamanho 51. Então eu posso ter no máximo 50 caracteres. E uma variável tanque que eu vou passar um endereço para essa função para que ela imprima na tela. Já vou explicar melhor. Então assim, o usuário vai digitar o texto. Vou gravar aqui na minha string texto usando o comando get. Chamo minha função tamanho passando a minha string e o endereço da minha variável tam. Pela chamada de igual ali no enunciado aqui eu criei a função. Como ele é um ponteiro, ele vai pegar o valor do strlen str e vai gravar no endereço apontado que é minha variável tam, que eu passei aqui. Fazer a contagem, vai gravar nesse ponteiro chamado strSize e esse ponteiro está apontando para o endereço da variável tam. Então eu vou gravar, fazer tudo isso para gravar aqui. E imprimo o comprimento da string de tantos caracteres e puxo o valor que está atribuído na variável tam. Então, vamos lá, vou digitar o texto, curso de programação, ensino. Então, o comprimento da string é de 25 caracteres. Então vamos contar. Curso tem 5, 6, 8, 9. Programação 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Então está correto o programa para fazer a contagem de caracteres da minha string. Exercício 10. Crie uma função recursiva que receba um número inteiro positivo n e calcule os somatórios dos números de 1 a n. Ele é parecido com o fatorial, só que no fatorial a gente usa o asterisco de multiplicação. Aqui a gente vai usar o sinal da soma. Então criei a função somatório, antes aqui do main, o protótipo da função. Vou pedir para o usuário digitar até que número que ele quer que eu faça a soma. Então ele vai ficar gravado na variável n e o contador aqui vai ser a soma. Peço para o usuário então digitar um número e vou chamar a função somatório. Criei a função somatório e criei uma variável chamada inteiro x que vai receber o valor de n. Se x for igual a 1, eu retorno 1. Ele não vai fazer a soma nessa primeira parte. Então ele vai somar 1 e vai imprimir que ele digitou 1. Se não, o que ele vai fazer? Eu vou dizer que ele digitou 5. 5 mais somatório de 4. 4 mais somatório de 3. 3 mais somatório de 2. 2 mais somatório de 1. Novamente, ele vai gravar na memória uma pilha, vai guardar todos os valores e no final, quando finalizar a função, ele soma e vai gravar na variável soma. Executando o programa. Então, vamos digitar 6 números. Então, ele vai pegar 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 e vai dar o valor. Se eu digitar 1, então o somatório de 1 é 1 mesmo. E se eu digitar 0? Porque eu não coloquei ali se ele pode ser 0 ou não. Ele dá erro. Tá? Ele não faz nada no programa. Ele vai dar um bug ou vai dar um erro. Mas ele conseguiu até finalizar o programa. Foi o fim da lista 4 do exercício. Até a próxima aula.